Muito bom dia, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Ale Machado na área, passando por aqui para repercutir algumas coisas que aconteceram na noite dessa sexta-feira. Praticamente uma bomba caiu sobre o estádio Beira-Rio e principalmente sobre o presidente Alessandro Barcelos. A gente vai falar isso agora aqui no canal. Então te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa até o like, seja muito bem-vindo. Eu sou Ale Machado e você está no meu canal, no Ale Machado. Bora falar de internacional então. Acontece que nessa sexta-feira, na noite dessa sexta-feira, alguns jornalistas trouxeram e começaram a repercutir uma informação, uma notícia, uma conversa que vazou entre, entre o filho do Magrão, que é diretor do Internacional, ex-jogador do clube, né, o filho do Magrão, com um então sócio do Magrão. E essa conversa mostra que tem alguma coisa muito estranha acontecendo dentro do estádio Beira-Rio que a gente não está sabendo, mas uma hora essa bomba vai acabar estourando. Trata-se do seguinte: o filho do Magrão ele joga num clube dos Estados Unidos, né, um clube onde o Magrão inclusive já trabalhou como diretor de futebol. E nessa conversa, nesse áudio, né, o filho do Magrão conversa com o então sócio do Magrão na época e fala que tá tudo acertado para ele jogar no Internacional, que o Magrão já deu o ok, que o presidente Alessandro Barcelos principalmente já deu o ok, então tá tudo certo para ele vir para o estádio Beira-Rio para jogar pelo Internacional. Bom, quando essa notícia saiu, quando esse áudio, né, foi publicado, e foi publicado pelo Thiago Suma, a gente tem que dar aqui o crédito a quem vem cobrindo essa situação envolvendo o Magrão desde o dossiê Luca Drummond. O Suma tem sido muito criterioso, né, jornalisticamente, assim, dando fatos, né, colocando as informações contundentes, sem ser achismo. O Suma está fazendo um trabalho muito sério de investigação. O Suma, inclusive, está sendo processado pelo Magrão em razão disso, em razão da questão do dossiê lá do Luca Drummond. Mas o Suma trouxe ontem esse áudio dessa conversa e isso escancara uma situação muito séria dentro da diretoria do Internacional. Né? Nada contra o Magrão, eu tenho certeza que o Magrão deve ser um ótimo profissional. Foi um grande jogador de futebol. É respeitado pela torcida como jogador de futebol, pelo seu histórico como jogador pelo Internacional. O Magrão tem, inclusive, ótimas relações no Corinthians, no Palmeiras, no São Caetano, nos clubes por onde ele jogou, por onde ele passou e também foi ídolo. E nada contra o filho dele ser jogador de futebol. Acho que até aí tá tudo certo. Mas não pode ele, Magrão, enquanto funcionário do Internacional, enquanto diretor do Internacional, numa conversa com o presidente Alessandro Barcelos, dá o ok que o filho pode vir no carteiraço para jogar no Internacional e o presidente concordar com isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque desqualifica, né, e desmerece todos os garotos, todos os outros profissionais que estão jogando, tentando buscar a sua chance, a sua oportunidade dentro do Esporte Clube Internacional. Bom, o Magrão até agora não se manifestou, mas ontem à noite ainda o Thiago Suma conseguiu conversar com o presidente Alessandro Barcelos, trocaram mensagens e o presidente negou. Ele negou que tenha acontecido essa conversa, ele negou que tenha dado o ok e diante da urgência, diante da importância da notícia, né, ele pediu, né, ele aguarda que o Magrão venha a público se pronunciar. E aí, com isso, começou um alvoroço muito grande dentro do Internacional, dentro do Conselho do Internacional, porque não é de hoje que o Conselho, né, que o grupo que apoia, o grupo político que apoia o presidente Alessandro Barcelos vem pedindo a cabeça do Magrão. Acho que a gente sabe que o Magrão aí teve alguns problemas de relacionamento com alguns jogadores, teve aquela questão do empurra-empurra com o Ener Valencia no início do ano do Campeonato Gaúcho, teve a questão envolvendo o Fabrício Bustos, ele não era bem visto, não é bem quisto por alguns jogadores do grupo do Internacional. E aí, em razão dos insucessos também que vinham acontecendo, esse grupo político que apoia o presidente Barcelos vinha pedindo, né? Precisamos tirar o Magrão, precisamos tirar o Magrão. O Alessandro Barcelos teimou, assim como ele teimou durante muito tempo com o Mano Menezes e depois com o Eduardo Cudê. Ele disse, não vou demitir, vem fazendo um bom trabalho. E aí a cabeça que rolou foi a do Felipe Becker. Pois agora, em consequência do que aconteceu, né, do impacto que aconteceu essa notícia ontem na noite de sexta-feira, a pressão sobre o Magrão aumentou muito.
E como o nome do presidente Alessandro Barcelos também foi colocado na fogueira, a tendência é que o Magrão seja demitido ainda neste sábado ou mais tardar no domingo. Tá? Eu acho que não passa desse final de semana o anúncio da demissão do Magrão. Independente disso, o Magrão vai ter que vir a público para esclarecer se de fato houve essa conversa, porque o presidente Alessandro Barcelos está negando, né? Que inclusive, segundo o presidente Alessandro Barcelos, isso vem contra toda a sua maneira de gerir, né? De administrar o clube. E realmente, essa conversa, ela contraria tudo que o presidente Alessandro Barcelos prometeu na primeira campanha, quando ele se elegeu presidente do Internacional na primeira vez, na primeira passagem. Então, é uma situação muito séria que a gente vai ficar acompanhando, a gente vai ficar colhendo aí as informações. Outros colegas já repercutiram esse vídeo, como o Nando Gross, o Juliano Machado, o Lennon Haas, o pessoal lá do Futebol e Resenha, do meu amigo Soares. O pessoal todo está repercutindo isso, está acompanhando, o Thiago Suman está a fundo acompanhando isso para trazer mais informações, mais detalhes sobre isso. E a gente aguarda, né? A gente aguarda aí um comunicado do Magrão, um comunicado do Internacional na figura do presidente Alessandro Barcelos. E falando do Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos ele precisa falar. Porque desde as eliminações do Internacional na Copa do Brasil e principalmente na Copa Sul-Americana, quando o Internacional caiu nos playoffs para o Rosário Central, o Alessandro Barcelos sumiu. Né? Ele não fala com a torcida. Ele falou lá no jogo contra o Bahia, ele falou com a Rádio Gaúcha. Pois é. Ele falou com a Rádio Gaúcha, como se a Rádio Gaúcha fosse a única emissora do Rio Grande do Sul, como se a Rádio Gaúcha fosse o único veículo para passar informações para o seu torcedor. Porque quando o presidente Alessandro Barcelos ele fala com alguém, com algum veículo de imprensa, seja Rádio Gaúcha, Bandeirantes, Guaíba, Grenal, Voz do Gigante, Canal do Baldaço, quando ele fala com alguém, ele não fala com aquele veículo específico, ele não está falando com aquele veículo, ele está falando com a torcida colorada. Então, eu acho que essa questão do Alessandro Barcelos ter falado só com a Gaúcha, muita gente disse assim, mas foi só a Gaúcha que estava lá na Bahia, porque teve alteração da data, então logisticamente a Gaúcha foi a única que conseguiu se organizar para estar lá para cobrir o jogo, e aí não tinha o que fazer, o Alessandro Barcelos meio que foi obrigado, assim, tipo, só tava vocês lá, então eu vou falar com vocês. Não. O presidente, ele escolheu cirurgicamente, foi um movimento, foi uma estratégia de xadrez do presidente Alessandro Barcelos, porque ele sabia que ele não seria cobrado, ele não seria colocado contra a parede pelos jornalistas da Gaúcha que lá estavam. Então foi uma jogada pensada do presidente Alessandro Barcelos. Ele está precisando muito vir a público, conversar com o torcedor. Não é conversar com a imprensa, não é conversar comigo, com o Ale Machado, não é conversar com outros colegas jornalistas, não. É falar com o torcedor colorado. Não só com o torcedor que o elegeu, né, que o reelegeu, mas com todos os torcedores do Internacional. Porque talvez o presidente Alessandro Barcelos tenha esquecido de um detalhe. A razão de ser do clube Internacional são os seus torcedores. Acima dos jogadores, acima da presidência, da figura do presidente, acima do clube existem os torcedores. É para eles que o presidente Alessandro Barcelos tem que dar satisfação. Então o Alessandro Barcelos, ainda mais agora com essa situação envolvendo o Magrão, ele tem que vir a público, tem que chamar uma coletiva, tem que conversar. Aliás, momento ideal, presidente, amanhã, depois do jogo do Inter com o Atlético Paranaense, o senhor vai estar lá no estádio Beira-Rio, eu tenho certeza, para acompanhar a partida, que provavelmente vamos torcer seja a primeira vitória do Roger Machado. O senhor tem que, depois da coletiva do Roger, dizer, peraí pessoal, fica todo mundo aí que eu vou falar. E tem que falar. Tem que falar sobre o que está acontecendo dentro do departamento de futebol, sobre a saída do Felipe Becker, a entrada do Bisol. E aliás, eu vou fazer um vídeo, tá, falando sobre a coletiva do Bisol ontem, que me chamou muita atenção. Tem que esclarecer também, presidente, a questão toda envolvendo a saída de jogadores. Por que tem tanto jogador do Internacional querendo ir embora? O que está acontecendo? Por que Arangues quis ir embora, Bustos quis ir embora, Vitão está querendo ir embora?
Ener Valencia já teria procurado a diretoria para dizer que está insatisfeito e quer ir embora. Por que os jogadores querem ir embora do Internacional? O problema não era só o Eduardo Cudê, o Cudê já saiu. O que está acontecendo? O que não está sendo falado para o torcedor colorado do que está acontecendo nos bastidores do Internacional? Eu acho que isso o senhor, presidente Alessandro Barcelos, tem que vir a público, tem que esclarecer. Porque, de novo, reitero, o senhor deve explicações aos torcedores do Internacional que o reelegeram, que acreditaram no seu projeto mais uma vez, e aos outros torcedores que acabaram votando na oposição, mas que são torcedores do Internacional. É o que eu espero. Eu gostaria muito que o senhor, né, na figura de mandatário, principal mandatário do clube, falasse com o torcedor colorado, e o momento oportuno é amanhã, no pós-jogo de Internacional e Atlético Paranaense. Vamos torcer que o presidente Alessandro Barcelos, de repente, veja esse meu vídeo e resolva falar com o torcedor colorado. E a gente vai acompanhar, vamos ficar acompanhando nesse dia de sábado, durante todo o sábado, as repercussões e ver o que vai acontecer sobre o futuro de Magrão no Esporte Clube Internacional, tá certo? Tô indo embora, mas não te esquece, te inscreve no canal se tu não é inscrito, ativa as notificações, deixa teu like e ajuda a gente no crescimento do canal. A gente está com quase 200 inscritos, eu quero muito chegar a 200 inscritos até segunda-feira. Hoje é sábado, são 48 horas. Faltam aí 11 inscritos para fechar os 200. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer essa corrente aí de chegar nos 200 inscritos até segunda-feira para a gente poder comemorar no nosso futebol de segunda às 9 da noite. Tá bom? Tô indo embora. Volto a qualquer momento. Não esquece, hein? Hoje ainda tem vídeo meu falando sobre a coletiva de apresentação do novo vice de futebol do Internacional. Tem muita coisa pra gente repercutir sobre a entrevista dele. Tá certo? Tô indo embora, a gente se vê logo mais. Tchau, bom sábado.